provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. O Daniel Radcliffe usou a mesma roupa por 6 meses consecutivos pra irritar alguns paparazzis e arruinar as fotos deles porque eles não paravam de perseguir ele. E recentemente, várias celebridades começaram a usar esse lenço que reflete o flash das câmeras. E quando você tira uma foto dele, não dá pra ver o rosto de quem tá usando. Ele foi inventado justamente pra atrapalhar a vida dos paparazzis. Apesar de o Eminem falar vários palavrões nas músicas dele, ele não permite que ninguém na casa dele fale palavrões. O Jackie Chan, que é conhecido por fazer várias manobras bizarras e não usar dublê, é banido de praticamente todas as empresas de seguro dos Estados Unidos. Não só ele, como o time dele também. Se durante as gravações dos filmes dele alguém se machucar, ele tem que tirar dinheiro do bolso dele pra pagar, porque não tem seguro. Porque ele faz coisas tão arriscadas e se machuca tanto que ninguém quer cobrir esse custo. A atriz Judy Garland foi colocada numa dieta horrível enquanto ela filmava o Mágico de Oz. Essa dieta era sopa de frango, café e cigarro. E como ela não tava comendo, ela ficava muito cansada durante as gravações e eles deram adrenalina pra ela continuar acordada e conseguir gravar. Lembrando que ela tinha só 16 anos de idade na época e já era magra. Coisas boas que pessoas horríveis fizeram. Antes de virar serial killer, o Ted Bundy trabalhou no Centro de Prevenção ao Suicídio de Seattle, salvando a vida de centenas de pessoas. O Hitler era amante dos animais e chegou até a ser vegetariano por razões éticas. Em 1933, ele aprovou a Lei de Proteção aos Animais, que tornava crime os maus tratos, incluindo em zoológicos e circos. Maltratar animal não pode, já a pessoa... O Al Capone, um dos maiores gangsters da história, tinha uma cozinha comunitária em Chicago, onde cozinhava e servia vários pratos quentes para pessoas que passavam fome. A máfia Yakuza do Japão também mandou vários caminhões com comida e suprimento para ajudar as vítimas do terremoto do Japão em 2011. O Pablo Escobar patrocinava times de futebol locais, construía hospitais e moradias e até foi eleito para o Congresso da Colômbia em 1982. Coisas encaixando perfeitamente. A jaqueta dessa mulher que parece fazer parte do arco-íris encaixa perfeitamente, mas não deveria estar aí. Não sei como esse carro entrou aí, mas que encaixa, encaixa. Abaixo assinado para todos os mercados serem assim como todas as cestinhas. Não sei pra que ter tanta água na geladeira, mas por favor, continua assim. Por alguns centímetros isso aqui não deu merda. Essa pessoa perdeu a aliança e encontrou nesse lugar essa pia com esse ralo. Perfeito. O pão tem o exato formato e tamanho da carne. Essa pessoa extremamente azarada quando parou o carro. Pelo menos é satisfatório. Essa sombra que encaixou perfeitamente na calçada. A exata moldura pra esse corte de cabelo lindo. Coisas encaixando perfeitamente. A Pepsi entrando nesse cilindro, perfeito. Esse aspirador limpando o cantinho, mas esse consegue ser ainda melhor. Esse cofre que é feito pra essa moeda e essa caixa pra essa madeira. O leite que claramente foi pensado pra geladeira, ou o contrário. Esses gatos perfeitamente entrelaçados. O jeito que essa moeda encaixa no potinho, ou esse pote no buraco da poltrona. Porta-copos perfeito. O fundo dessa taça e a fita adesiva. Essa pessoa tava embalando caixas quando isso aqui aconteceu. Essa colher com a salsicha. Não sei se dá raiva ou é satisfatório. Coisas femininas que originalmente foram feitas para homem. Primeiro, salto alto. Os homens da Pérsia usavam salto alto para proteger os pés. Os europeus viram isso e decidiram adotar os sapatos como forma de mostrar que eles eram ricos. As bolsas também foram originalmente pensadas para homens. Essa é a bolsa mais antiga do mundo, feita para um homem e decorada com dentes de cachorro. Absorventes descartáveis. Durante a Primeira Guerra Mundial, um material chamado selo cotton começou a ser produzido, para estancar machucados de soldados feridos durante as batalhas. Só que as enfermeiras logo perceberam que isso ia ser perfeito para absorver menstruação. E quando a guerra terminou, esse material foi renomeado e transformado em absorvente menstrual.
Jeans skinny. Eles foram criados em 1800 e eram muito populares entre os mineradores. Em 1950 e 1960, eles acabaram se tornando um item de moda muito popular entre pessoas como Elvis Presley. E só muito mais tarde eles se transformaram em um item de moda pensado para mulheres. Coisas bizarras que vão acontecer durante a nossa vida. Em 2029, um meteoro chamado Apophis vai passar extremamente perto da Terra, mas vai desviar por aproximadamente 32 mil quilômetros. E vai dar pra ver ele sem telescópio. Também em 2029 vai ter o eclipse lunar mais escuro do século, com a Lua ficando vermelha por 4 horas. Em 2040 vai existir um desfile de planetas, em que todos os planetas do sistema solar vão se alinhar, fazendo com que planetas como Júpiter sejam vistos a olho nu. Em 2052, a Lua vai ficar quase 300 mil quilômetros mais próxima da Terra, resultando na superlua mais brilhante das nossas vidas. Só 8 anos depois, em 2060, o cometa mais brilhante já registrado vai passar a só 7,2 milhões de quilômetros da Terra, criando um show de luzes incrível. Em 2084, vai ter um eclipse da Terra, visível só de Marte. Ele vai ser tipo um eclipse solar, mas com a Terra ao invés da Lua. Coisas mais boas que cientistas já fizeram. Em 2006, cientistas descobriram a criatura mais velha do planeta, que era uma ameijoa. E cientistas deveriam ser inteligentes, né? Mas esses não eram. Pra descobrir a idade da ameijoa, eles sem querer mataram ela. E mesmo assim, chegaram numa idade errada. E pra piorar, anos depois, descobriram que dava pra ter feito isso sem matar o bicho. Em 1994, os Estados Unidos tentaram criar uma arma química que não fosse letal, pra ganhar vantagem na guerra, mas sem matar pessoas. E foi assim que eles tentaram criar uma bomba gay. E sim, esse é o nome oficial. Uma bomba que cai sobre as pessoas e transforma todo mundo em homossexual por causa dos químicos liberados. O negócio claramente não funcionou, mas foi pesquisado por anos. E eles gastaram quase 10 milhões de dólares no projeto. Coisas mais boas que cientistas já fizeram. Em 1994, cientistas queriam criar uma arma química não mortal, que só deixasse as guerras mais injustas. E foi aí que eles tentaram criar uma bomba gay. Uma bomba que, quando cai, transforma todo mundo em homossexual pelos químicos liberados. O projeto custou mais de 10 milhões de dólares. E aparentemente não funcionou. Parecido com 1950, em que cientistas americanos criaram uma bomba cheia de mosquitos mortais. A ideia era testar pra ver se dava pra injetar febre amarela em mosquitos, colocar isso numa bomba pra transformar numa arma mortal. Só que eles testaram isso jogando 300 mil mosquitos não infectados numa cidade inteira dos Estados Unidos. E ninguém da cidade sabia que isso estava acontecendo. Eles só, do nada, provavelmente começaram a ser picados por muito mais mosquitos que o normal. As coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse país se chama Kiribati e você provavelmente nunca ouviu falar nele. Mas esses aqui são os nomes das cidades de lá: Polônia, Banana, Paris e Londres. Em 2020, um time de futebol resolveu usar uma câmera movida a IA ao invés de um humano para transmitir o seu jogo. Só que ela achou que a cabeça careca do jurado era a bola. Então quem tava assistindo em casa viu literalmente isso aqui o jogo todo. A inteligência artificial vai dominar o mundo. A inteligência artificial. Recentemente, viralizou um vídeo de um mercado vendendo ovo pré-quebrado. A clara e a gema, ao invés de estar dentro da casca do ovo, estavam dentro de um plástico. E eles prometiam que isso fazia menos bagunça porque não sujava sua mão e economizava o seu tempo. Por fim, a Balenciaga lançou bolsas que são literalmente pacotes de salgadinho que custam R$5. E a bolsa, obviamente, custa 10.500. Coisas boas que pessoas ricas gastaram seu dinheiro. Um bilionário chinês comprou um iPhone cravejado de diamantes, incluindo o botão, por 15 milhões de dólares. O príncipe de Liechtenstein gastou 36 milhões de dólares em uma cabana, enquanto o empresário de Abu Dhabi gastou 4,3 milhões de dólares em uma placa de carro, porque lá, quanto menos números a sua placa de carro tem, mais dinheiro você tem. Um bilionário russo gastou 2 milhões de dólares em uma coleira de cachorro, que tinha 1.600 diamantes e couro de crocodilo, enquanto o outro gastou 2 milhões de dólares com um sutiã cravejado de diamantes para sua esposa, mas ainda é melhor que esse empresário indiano, que gastou 250 mil dólares em uma camiseta de 3 quilos, que era feita de ouro maciço, mas que não supera outro empresário indiano que gastou 3 milhões de dólares em um caixão, que era feito de platina. O Jeff Bezos gastou 42 milhões de dólares para colocar um relógio dentro de uma montanha, projetado para funcionar 100 mil anos. E por fim, vários bilionários gastam milhões de dólares para ir em expedições até o Titanic, o que nem sempre vale muito a pena.
Coisas mais nojentas que atores fizeram pra papéis. Pra filmar Titanic, a Kate queria ser o mais produtiva possível. Por isso, ela não foi no banheiro fazer suas necessidades durante vários momentos das gravações, porque ela tinha muitas camadas de roupa que eram muito pesadas. Então, cada pausa pra banheiro levaria mais ou menos meia hora. Então, ao invés de usar o banheiro, ela fez xixi nos tanques de água que eles usavam pra gravar o filme. Sim, dentro do próprio estúdio. E ela diz que foi a alternativa que ela encontrou pra não atrasar os outros atores durante a filmagem. E que é mais ou menos a mesma coisa que fazer xixi em uma piscina enorme. Em Game of Thrones, a Emilia Clarke precisou comer um coração de cavalo durante uma cena. O coração não era de verdade, mas ela disse que o coração falso tinha gosto de água sanitária e textura de slime. Pra gravar A Febre da Selva, a Halle Berry ficou sem tomar banho por mais de 2 meses. Ela tava no começo da carreira e queria ter certeza que o personagem ia ser o mais realista possível. E por isso tomou essa medida extrema. As coisas mais rápidas do mundo. Você provavelmente imagina que o carro mais rápido do mundo é uma Lamborghini ou uma Bugatti, mas não. Ele é o Trust SSC. Esse carro pode chegar a uma velocidade de 1.149 km por hora. E foi o primeiro carro do mundo a quebrar a barreira do som. John Mosquito é o homem que mais fala rápido do mundo. Ele consegue falar 586 palavras por minuto e fala desse jeito. The customer situation usually number 2,000 where the calibers just indicated by the presence of pool table in your community will get more friends right here, say to avoid River City, West River Place, or Manipur Same, Manipur State. Os elevadores do arranha-céu Taipei 101 e Taiwan são os mais rápidos do mundo, e eles viajam a 64 km por hora. Leva só 30 segundos para viajar todos os andares do prédio de quase 500 metros. O trem-bala de Maglev é o mais rápido do mundo, e ele viaja a 603 km por hora. O digitador mais rápido do mundo é o Kurt Knudsen, que digita 305 palavras por minuto. Por fim, nos anos 50, uma tampa de bueiro chegou a 200 mil km por hora, quando detonaram uma bomba nuclear logo abaixo dela. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão. E por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Coisas nojentas que atores tiveram que fazer pra papéis. Sabe essa cena de Harry Potter em que eles estavam fazendo um banquete com muita comida? Eles precisaram gravar essa cena várias vezes e cada vez que eles gravavam, eles não podiam ficar substituindo a comida, porque senão ia ficar tudo diferente. Por isso, a comida começou a apodrecer na mesa. A situação ficou tão ruim que os atores falaram que eles conseguiam sentir o cheiro da comida podre até antes de entrar no estúdio. Mas aí depois eles começaram a usar comida falsa. Graças a Deus. No filme O Estranho Vampiro, tem uma cena em que o personagem do Nicolas Cage come uma barata viva. E acredite ou não, ele realmente comeu uma barata de verdade na cena. Ele disse que a equipe de cenografia apareceu com algumas baratas enroladas no papel higiênico pra ele escolher qual ele preferiria comer. Em Jogos Vorazes tem uma cena em que a Katniss precisa comer um peixe cru. Pra isso, a Jennifer Lawrence realmente comeu alguns peixes cru na vida real. E ela disse que o gosto era tão ruim quanto o cheiro. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate.
E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha.